Olá, pessoal! Eu me chamo Ana Lígia, sou enfermeira obstétrica e a gente vai conversar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares em obstetrícia. Na verdade, nosso minicurso terá 4 momentos e hoje a gente vai começar tendo uma visão bem global, bem geral, do que seriam as práticas integrativas e complementares e qual é a sua importância dentro da obstetrícia. Nos próximos encontros, a gente vai trabalhar as práticas para determinadas fases do ciclo gravídico puerperal. O conteúdo programático são divididos em 4 fases, como eu já falei, né? Primeiro, práticas integrativas e complementares à conceituação, a política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS e algumas práticas mais comuns, pelo menos aquelas que são institucionalizadas. Próximo encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquelas práticas que podem ser utilizadas, ou melhor, que são utilizadas com mais frequências nas gestantes, né, para trabalhar os desconfortos da gestação. No outro momento, a gente vai conversar sobre as práticas integrativas e complementares a serem utilizadas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, né, contemplando também a amamentação. E, por fim, nosso último momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares nos momentos atuais, em épocas de Covid. Como que a gente faz com que essas práticas sejam utilizadas nesse momento em que a gente se encontra. Então, espero que vocês aproveitem bastante. O nosso objetivo não é ir a fundo em cada prática que a gente vai conversar, né? Até porque essas práticas, elas são muito complexas, elas precisam ser bem estudadas para serem aplicadas. Então, nosso objetivo é ter uma visão geral, entender quais são as principais práticas, quais são aquelas que a gente pode utilizar, o que a gente precisa para utilizar e o que a gente precisa também para se aperfeiçoar e conseguir colocar essas práticas no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho junto às nossas pacientes. Então, vejam só, o que seriam essas práticas integrativas e complementares de assistência à saúde, né? O próprio nome é bem claro. São aquelas práticas que são utilizadas com o objetivo de oferecer uma assistência complementar à saúde. Não tem como objetivo substituir nenhuma terapia que é utilizada. O objetivo é complementar. Por exemplo, a nossa paciente, cliente, usuária, ela está fazendo uso de alguma medicação. Eu não preciso dizer, pare de tomar aquela medicação. Eu vou utilizar outras técnicas para ajudar a diminuir aqueles desconfortos, ajudar ela a melhorar daquela patologia na qual ela se encontra. Essas práticas, elas têm como objetivo, na maioria das vezes, ver o ser humano de uma forma integral, né? O ser humano como um todo. É uma visão bem holística. Lembrando que o ser humano, ele vive em um ambiente e deve ser levado em consideração corpo, mente, espírito, a sociedade aonde ele se encontra. Então, as práticas integrativas e complementares, ela tem como objetivo humanizar a assistência, oferecer um plus na assistência. Né? Isso também é importante porque ele faz com que o usuário, pelo menos do Sistema Único de Saúde, ele receba de uma forma integral a assistência, né? Onde ele pode ter acesso a várias formas de cuidado, de forma que ele fique cada vez mais saudável, cada vez mais pleno de saúde. Também conhecido como medicina tradicional, medicina complementar, medicina alternativa. Esses nomes, eles variam, essa nomenclatura, elas variam de acordo com a localidade onde a gente está inserido. Mas aqui no Brasil, a gente chama mesmo, a gente costuma chamar de práticas integrativas e complementares à saúde. Por que essas práticas, elas são tão importantes para a mulher no ciclo gravídico puerperal? Né? Vamos puxar para
o nosso lado, o nosso foco é a obstetrícia. Lembrando que essas práticas integrativas, elas podem ser utilizadas em todos os campos de atuação na saúde. Gerontologia, pediatria, pacientes crônicos, usuários que vão apenas para utilizar medidas de promoção de saúde, medidas preventivas. Então, elas podem ser utilizadas em todos os campos da saúde, mas nosso foco aqui é trabalhar a obstetrícia no ciclo gravídico puerperal, tá? Eu acho que é uma das áreas que mais tem destaque a atuação das práticas integrativas. Eu vou dar uma resumida, tá, gente? Vou chamar PICS, que é Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Então, na obstetrícia, eu acho que é uma das áreas que mais tem eficácia, mais a gente vê efeito. É muito claro o seu efeito. Por quê? Porque a própria gestação, ela impõe uma série de modificações no organismo da mulher. E essas modificações, boa parte das vezes, elas trazem sintomas desconfortáveis, deixam a mulher apresentando sintomatologias desagradáveis. Muitas vezes são até confundidas com algumas patologias, né? Por isso que o profissional ele tem que conhecer a fundo as modificações que acontecem no corpo da mulher para entender qual é o limiar entre a alteração fisiológica da gestação e as doenças. Então, devido a essas modificações muito importantes que acontecem no corpo, essas técnicas integrativas, que na maioria das vezes elas são milenares, elas são tradicionais, elas trazem um saber secular junto com elas aliviam substancialmente essas manifestações clínicas. A gente tem um bom efeito nas mulheres. Durante o ciclo gravídico puerperal, a gente subdivide em 3 fases, né? A gestação, o parto e o pós-parto. Na gestação, como eu falei há pouco, a gente tem muitas alterações de adaptação do organismo da mulher à gravidez. Náuseas e vômitos, dor de cabeça, insônia, dor lombar, pirose, edema em membros inferiores, principalmente. Então, a gente tem uma série de desconfortos. Durante o trabalho de parto, a gente tem outras situações, né, nas quais a gente pode utilizar as PICs. Que situações são essas? Desde a indução do parto, né, a gente já pode utilizar algumas técnicas para induzir o parto, aquelas mulheres que estão demorando muito para entrar em trabalho de parto, ou chegou no limite do termo e não entrou em trabalho de parto. A gente utiliza algumas técnicas para induzir o trabalho de parto. No trabalho de parto, a gente ainda tem muitas mulheres que apresentam medo, ansiedade, devido a toda aquela história que a gente tem vinculada ao momento do parto, do nascimento, né? A gente tem muito mito, muito tabu, que passa de geração em geração, que é incentivada pela televisão, que o parto normal tem dor, que o parto normal vai te fazer sofrer, que no final alguém vai a óbito, né? A mãe ou a mulher, senão os dois juntos. Então, isso aí gera muito medo, muita tensão, muita ansiedade. Então, a gente utiliza muito das PICs para conseguir trabalhar esses fenômenos emocionais da mulher durante o trabalho de parto e o nascimento. E esses fenômenos emocionais, eles têm uma influência significativa sobre o trabalho de parto, né? Sobre o progredir, né? Sobre a progressão do trabalho de parto. Porque existe uma compensação hormonal e quando a adrenalina está elevada, a gente tem uma desorganização na liberação das endorfinas, da ocitocina. Então, aquele trabalho de parto, ele não progride de forma tão fisiológica quanto o esperado. Dessa forma, a gente pode utilizar de outras técnicas também para ajudar a compensar esse trabalho de parto, né? Aquele trabalho de parto está mais arrastado, a mulher ela tem contração fraca, então a gente utiliza de algumas técnicas para organizar essas contrações. A gente pode utilizar também de outras técnicas para melhorar a frequência cardíaca fetal. Então,
a gente utiliza muito das PICs nesse momento. Após o nascimento, no período puerperal, lá no pós-parto, a gente tem o pós-parto mãe, né, a puérpera, e a gente tem o pós-parto, a amamentação junto ao cuidado com o bebê. Nesse momento, a gente também utiliza para trabalhar a amamentação, para trabalhar a hormonologia, né, e principalmente as questões do humor durante o período de puerpério. A nossa história, né? A gente tem práticas antigas que ajudam a trabalhar para evitar hemorragia pós-parto, para evitar infecção, para facilitar a cicatrização em caso de lacerações. Então, a gente tem um campo muito rico de atuação das PICs junto ao ciclo gravídico puerperal. O que é importante? A gente não deve subestimar as práticas integrativas e complementares por serem terapias alternativas. Como é uma terapia alternativa, eu vou utilizar qualquer uma e de qualquer forma. Não pode, gente. Presta atenção. Eu tenho que entender a fundo cada prática que eu vou utilizar, porque as práticas, apesar de serem naturais, elas têm contraindicações e elas podem causar algum dano para a mulher ou para o seu bebê. Então, elas têm que ser conhecidas a fundo para poder ser colocadas em prática de forma responsável. Outra coisa extremamente importante que a gente tem que entender é que as PICs, elas surgiram com o objetivo de singularizar a assistência. Eu quero individualizar aquela assistência. Eu não posso jamais, nunca jamais em tempo algum, utilizar uma prática integrativa e complementar de forma geral, para todo mundo da mesma forma. Não posso, ela tem que ser individualizada. Eu tenho que olhar essa figura aqui, olha, aqui é Dona Ana. Dona Ana, ela está com esse e esse sintoma, né? Ou essa manifestação clínica. E qual vai ser a melhor prática a ser adotada para melhorar a condição de Dona Ana? Isso sim eu tenho que utilizar. Eu não posso chegar de uma forma generalizada. Exemplo, vou chegar no centro obstétrico de trabalho de parto, vou colocar todas as mulheres para fazer exercício na bola suíça. Fica lá fazendo um rebolado na bolinha, aquela bola de pilates. Gente, pode ser que para uma faça efeito muito rápido. Eu tenho uma dilatação rápida do colo do útero, o bebê desceu, o parto evoluiu de uma forma muito rápida. Pode ser que para outra não surta efeito nenhum. E pode ser que para outra traga mal. Tá me trazendo muito desconforto, tô sentindo muita dor, não teve progressão nenhuma, tive um edema de colo de útero. Então, assim, cada prática, ela deve ser individualizada. Eu não posso jogar de forma generalizada para todo e qualquer paciente, porque cada paciente tem as suas especificidades. E é justamente esse o objetivo das PICs, atender às especificidades daquela pessoa e do seu coletivo. Aí, vejam só, as práticas integrativas e complementares, elas existem há séculos, milênios, eu diria, né? A gente sempre vê na nossa história uma prática que utilizou fitoterápicos, as plantas medicinais, que utilizou argila, que utilizou águas termais. A gente tem essas práticas estudadas de forma milenar, né? Embora aquela época a gente não tinha respaldo científico, era tudo de uma forma muito tradicional, o saber era muito popular, era passado de uma comadre para outra, de um curandeiro para outro, mas com o tempo e a ampliação da ciência, boa parte dessas práticas elas foram estudadas e a gente começou a entender as evidências científicas, os subsídios científicos que estavam associados a essas práticas. Então, hoje a gente tem N práticas, embora atualmente, de forma institucionalizada no SUS, a gente tem 29 práticas, né, atualmente, e institucionalizada no SUS. Né? Fora essa, a gente tem muitas outras práticas que podem e que devem ser utilizadas, caso seja necessário e que se tenha subsídio, né, para ofertá-la. Então, veja só, desde 2006, né, mas não surgiu apenas em 2006, desde 2006 a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. O que é que essa Política Nacional fez? Ela institucionalizou essas práticas integrativas.
Porque, bem na verdade, essas práticas, elas já eram ofertadas e já eram realizadas dentro do serviço público de saúde. Né? A gente já tinha algumas instituições que trabalhavam com essas práticas, no entanto, elas não eram institucionalizadas. Era iniciativa do pessoal, né? Iniciativa própria, daquele profissional. E aí, durante décadas, desde 1970, desde os anos 70, que se foi começando a estudar e a brigar pela inserção dessas práticas no Sistema Único de Saúde de forma institucionalizada e não como iniciativa pessoal. Aí vejam só, em 2006 se lançou a política e havia sido feito um diagnóstico situacional no Brasil. Né? Qual era o objetivo desse diagnóstico situacional? Saber quais eram os locais dentro do Brasil que realizavam as práticas integrativas e complementares, quais eram as práticas que eram realizadas com mais frequência. Então, surgiram praticamente 4 ou 5 práticas que eram realizadas com mais frequência, que foram as primeiras a serem institucionalizadas. Quais eram essas práticas? A homeopatia, a medicina tradicional chinesa, junto com a acupuntura, a gente coloca separado e junto, porque a acupuntura ela faz parte da medicina tradicional chinesa, mas muitas vezes as pessoas só utilizam a acupuntura. Então, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, sendo que a acupuntura, naquela época, era o carro-chefe, né, era a principal prática que era utilizada. Embora a homeopatia seja mais antiga, a acupuntura é utilizada com mais frequência. A utilização das plantas medicinais, né, a fitoterapia, a medicina antroposófica e o termalismo social, crenoterapia. Então, essas eram as práticas que eram utilizadas com mais frequência naquela época, por isso foram as institucionalizadas. E lá em 2017 entraram novas práticas, 2018 entraram outras práticas. E eu espero que no futuro próximo nós tenhamos outras práticas também para serem institucionalizadas dentro do SUS. Então, vejam só, qual era o objetivo dessas práticas? Né? Como eu já falei, garantir a integralidade do cuidado, ou seja, fazer exatamente o que o SUS propõe, ver o indivíduo como um todo, na sua singularidade, na sua complexidade, e lembrando que aquele indivíduo está inserido dentro de um contexto sociocultural e que deve ser considerado ao prestar uma assistência. Muitas vezes, quando a gente está lá no nosso campo de atuação, né, quer seja na atenção básica de saúde, quer seja na atenção secundária, terciária, então, aonde quer que seja, a gente vai e prescreve uma terapêutica, né? O médico prescreve medicamento, o enfermeiro prescreve cuidados, e a gente não leva em consideração o contexto sociocultural do paciente. E aí, qual é a consequência? Ele tá, sim senhora, doutora, sim senhora, vira as costas, ele vai cumprir o que a gente propôs? Não. Ele vai ter melhora? Não. E de quem é a culpa? Nossa. Por quê? Porque eu não vi aquela figura como um todo. Eu não entendi o contexto na qual ele estava inserido. Eu não vi o que era melhor para ele naquele momento. Então, as PICs, elas vêm com esse objetivo. Entender o indivíduo dentro do seu contexto sociocultural. Longe de querer substituir qualquer tipo de terapêutica. O próprio nome já fala. É uma terapia complementar. E eu espero que isso esteja muito claro na cabeça de vocês. É uma terapia complementar. É para ajudar a melhorar, não para substituir. A Política Nacional de Atenção Integral, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, como eu já havia falado, ela envolve abordagem que busca mecanismos naturais de prevenção de agravos e de recuperação da saúde. Tá? Se trabalha, na maioria das vezes, com agentes minerais, biológicos, naturais, né? Agentes naturais que a gente encontra na natureza de forma fácil. E a gente utiliza muito tecnologia leve, e isso é muito importante, porque tem como consequência diminuição dos gastos
pelo SUS, né? A tecnologia leve, na maioria das vezes, a gente tem gasto zero ou tem um custo muito baixo. Isso é muito importante para ser utilizado. Essas abordagens, elas têm que ser utilizadas de forma eficaz e segura. Então, para que as práticas elas sejam institucionalizadas e também para que elas sejam utilizadas no dia a dia, mesmo aquelas que não são institucionalizadas, elas têm que ser bem estudadas, elas têm que estar embasadas em evidência científica. Por quê? Porque eu não posso trazer transtornos para aquele paciente, né? Eu não posso trazer nenhum transtorno. A política nacional, ela traz uma visão ampliada do processo saúde-doença. Ela tira o foco apenas da doença, mas pensa que aquele indivíduo está inserido dentro de um contexto sociocultural, ele é um ser composto por um fisiológico, ele é composto por uma mente, por um espírito e por toda uma sociedade. E isso aí, quando está desorganizado, pode trazer desconfortos e doenças para aquela pessoa. Então, as PICs, né, a política nacional, ela traz essa abrangência, né, essa visão ampliada do processo de saúde-doença. Não pensa apenas na doença. Como tratar a asma de Ana Lígia? Não. O que é que trouxe aquela crise asmática? Foi alguma situação emocional? Então, como que a gente vai trabalhar aquilo ali? Tá? Ele traz uma visão ampla. Então, tratar a crise asmática, trata com medicamento que foi prescrito pelo médico? Sim. Fisioterapia? Sim. Mas eu também posso utilizar técnicas, práticas integrativas e complementares que vão ajudar a melhorar aquele paciente. E aí, tem uma coisa extremamente importante que a política nacional traz, é o incentivo do paciente ao autocuidado. Né? Isso é muito bom, porque ele se torna corresponsável pelo seu tratamento. A gente perde um pouco daquela visão paternalista que muitas vezes a gente tem, paternalista, maternalista, né? De chegar paciente, mastigar tudo, ser o responsável por ele tomar aquela medicação naquele horário, porque a gente vê apenas a doença. Nas PICs, a gente incentiva o autocuidado daquele paciente. Então, ele também é responsável pela sua melhora. Isso aí é muito importante. Então, um dos objetivos, e eu diria que um dos principais, é empoderar o nosso paciente, cliente, usuário, né? Empoderar para o autocuidado. Ele saber que ele consegue, que ele pode e que se ele fizer, ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Quais seriam os objetivos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS? Né? A gente tem alguns objetivos e eu destaquei os que eu achei que era mais relevante. Incorporar, né, obviamente, incorporar e implementar as PICs dentro do SUS, né, com o objetivo de prevenir agravos, promover saúde, recuperar saúde e promover um cuidado continuado e humanizado de forma integral. Tá? Não esqueçam disso. Eu acho que um dos objetivos principais é esse daí. Cuidado continuado, um cuidado integral e, por consequência, um cuidado humanizado para com a nossa clientela, né? Contribuir para a resolutividade do sistema, isso é muito bom, gente. Quantas vezes a gente escuta que a gestante, ela foi no pré-natal, e aí o médico ou a enfermeira prescreveu o tratamento e ela retorna, não teve eficácia. Então, se ele tivesse utilizado uma PIC junto àquele tratamento alopático, talvez a resposta seria mais prática. Então, assim, um dos objetivos das PICs é aumentar a resolutividade do sistema. Resolver o problema de fato, né? Não importa o que eu vou utilizar, qual é a prática que eu vou utilizar, mas que eu resolva o problema daquele meu cliente. E aí, obviamente, que para eu resolver, eu tenho que garantir a qualidade, a eficácia, a eficiência e a segurança no uso, tá? Essa questão da segurança é muito importante, especialmente quando a gente trabalha, por exemplo, fitoterápicos. Que, eu vou tomar um chazinho ali, aquele chazinho não vai fazer mal, e aí não dosa a quantidade da planta medicinal que vai utilizar, e aí aquela planta medicinal ela tem contraindicação para algum problema que aquele paciente tenha, e ele pode ter uma complicação, né, uma consequência. Vou dar um exemplo fácil. Dá o exemplo da gestação.
Canela, canela, chá de canela, a gente normalmente utiliza para organizar as contrações de trabalho de parto. A gente utiliza com uma certa frequência. Chá de canela, chá de pimenta, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, nem que seja das avós, comadres, vizinhos, alguém já ouviu falar que ajuda a estimular a contração uterina. Então, a mulher está lá em trabalho de parto, já tem contração, a contraçãozinha está fraca, e aí a gente quer dar uma estimulada, uma ajuda da natureza, vamos oferecer o chá de canela. Mas canela, ela é contraindicada para quem tem pressão alta. Então, eu posso utilizar o chá de canela em mulher que é hipertensa? Não. Por quê? Porque a canela aumenta a pressão. Entenderam como que é importante a gente ter segurança naquilo que a gente está oferecendo? É muito importante a gente saber, porque eu posso estar ajudando as contrações, mas eu vou estar aumentando a pressão. Então, eu vou ter uma complicação associada. Por isso que a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está utilizando e saber. Promover a racionalização dos serviços de saúde, né, contribuindo especialmente para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Né? A gente precisa, atualmente, trabalhar mais com a sustentabilidade. Né? Isso aí é o futuro do mundo e do nosso, né? E nosso futuro. E um objetivo muito importante da política nacional é incentivar o controle e a participação social. Isso aí vai fazendo com que não só a pessoa, mas como a sociedade, ela se torne envolvida, ela se torne responsável pela assistência à saúde, né? Isso aí contribui para a efetivação das políticas de saúde pública. Quais seriam as diretrizes? Gente, tem algumas diretrizes. Eu vou falar as que são mais importantes e que pega bastante em obstetrícia, tá? A inserção da política nacional, né, no SUS, isso é extremamente importante. Com a institucionalização, a gente teve visibilidade, a gente teve a promoção de recursos, né, dinheiro, grana, e para poder conseguir colocar essas práticas na prática. A gente colocou essas práticas nos serviços de saúde. Eu não consigo só com boa vontade, né? Eu preciso de recursos financeiros para ter meios para oferecer essas práticas para o serviço de saúde. Tem algumas que só precisa de boa vontade, não precisa de gasto com material, mas precisa de gasto para que seja treinado pessoal, para que ele faça de forma consciente o seu trabalho. Por exemplo, grupos de biodança, automassagem, bioenergética, reflexoterapia. Então, é tudo tecnologia leve, eu não vou ter custo, mas eu preciso ensinar o recurso humano. As pessoas precisam ser treinadas para fazer de forma consciente, né, para aplicar de forma consciente essas práticas. Então, outro detalhe importante, outra diretriz importante, é que a política nacional, ela exige o caráter multiprofissional. Né? Os profissionais, eles têm que trabalhar de forma conjunta. E a política também prevê estratégias de qualificação do pessoal. Como eu já falei, eu espero que fique bem claro que essas práticas, elas devem ser utilizadas, mas elas têm que ser feitas com consciência. Para isso, eu preciso de gente qualificada, tem que ter treinamento, tem que ter curso de qualificação para esse pessoal. Né, para o pessoal da saúde, né? Não necessariamente da enfermagem, mas de uma forma geral, para o pessoal da saúde, embora a gente da enfermagem, a gente agregue bastante as PICs na nossa atuação, né? Eu acho que está muito associado à questão do cuidado, né? Nosso objeto de atuação é o quê? O cuidado. E as PICs, elas trabalham muito o cuidado, né? Então, ele está muito junto, muito arraigado à nossa profissão. Um detalhe importante também, uma diretriz importante, é a divulgação de informação e conhecimento da PICS, tanto para os profissionais quanto para os usuários. Porque muitas vezes você vai utilizar uma prática integrativa com o usuário e aí ele vai dizer, meu Deus, coisa de índio, isso não vai servir, está me enganando. Então, é preciso que não só os profissionais, mas que também os usuários, eles entendam, eles saibam qual a importância das PICs no para a sua saúde, né? Outra coisa importante, que é o estabelecimento de mecanismo de financiamento. Como eu já havia falado, não adianta ter sua boa vontade, né? Eu tenho que ter financiamento, não só de materiais, como também
de uma educação continuada. Também é importante a elaboração de normas técnicas e operacionais, né, para não que ocorra de forma desordenada a utilização dessas práticas, e a articulação dessa política com outras políticas de saúde, né? Articulação para que eu tenha maior visibilidade, maior alcance. Por exemplo, articulação com a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, por exemplo. Então, as duas em conjunto, a gente tem boas respostas. Mais uma vez, a gente também tem como diretriz a participação social, tá? É muito importante que a comunidade, que a sociedade, ela participe da política nacional com o objetivo de conhecer, com o objetivo de propor, com o objetivo de divulgar. E vamos combinar, né? De fato, a gente só tem uma resposta quando a sociedade acredita naquilo que a gente está oferecendo. E só tem uma forma dela acreditar, participando do processo de construção. O uso racional de plantas medicinais e de fitoterápicos é extremamente importante. E quando a gente fala em uso racional, ele precisa de todo aquele controle de qualidade que é oferecido pela Anvisa. Né? Não é simplesmente, planta uma horta no quintal de casa e utilize de qualquer forma as plantas medicinais. Não é assim que funciona. Né? A gente precisa de plantas medicinais com dosagens, com qualidade, que deve ser trabalhado pela Anvisa. Né? Para isso, a gente tem o auxílio dos farmacêuticos, enfermeiros, médicos. Então, não é de forma aleatória. Tem que ser garantido o acesso aos insumos, como eu já havia falado, e garantido os critérios de qualidade, eficácia, eficiência e de segurança no uso. As práticas integrativas e complementares, elas são muito novas. Né? Apesar de ser milenares, de ter práticas que são milenares, seculares, a gente, no que diz respeito à ciência, à evidência científica, é tudo muito novo. Então, a gente tem poucos estudos comprovando eficácia, eficiência e segurança de boa parte dessas práticas. Então, por isso que a gente precisa do incentivo à pesquisa, né? Que os pesquisadores trabalhem cada vez mais para garantir que a gente está utilizando as práticas de forma correta. O desenvolvimento também de ações para acompanhamento e avaliação, né? Eu não posso simplesmente utilizar as práticas de forma aleatória, eu preciso acompanhar e avaliar para ver se de fato ela está surtindo efeito e tem algum impacto na vida daquela pessoa, da sociedade e dentro do sistema de saúde. E a promoção da cooperação nacional e internacional, intercâmbio técnico-científico. Por quê? Como eu já havia falado, a gente tem poucas evidências científicas sobre algumas práticas. Né? E aí a gente precisa de quê? De dividir nosso conhecimento, não só aqui no Brasil, como no mundo, com o objetivo de ampliar os nossos conhecimentos e garantir a eficácia, eficiência e segurança no uso dessas práticas. Quais são as vantagens? Tem vantagem, Ana Lígia, de utilizar essas práticas? Sim, tem inúmeras vantagens. Eu destaquei 3. Ampliar a autonomia do usuário, né, em escolher a sua forma do cuidado. Né? É extremamente importante você se sentir corresponsável pelo seu cuidado, você escolher o que vai ser feito com você, né? Você junto com o seu profissional, que seja um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, etc. Você escolher junto com aquele profissional qual é o melhor método a ser utilizado para o seu corpo, com aquele método que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Né? Isso é extremamente vantajoso. Outra vantagem é a responsabilização do usuário pelo cuidado, né? A partir do momento que eu simplesmente não chego, olha, faz isso e espero que ele faça, a partir do momento que eu responsabilizo ele pelo seu cuidado, ele vai se engajar mais naquela terapêutica. E eu acho que a maior vantagem é observar o indivíduo como um todo, é tratar o indivíduo como um todo, observando
de uma forma global todas as suas necessidades. As necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades sociais, coletivas daqueles usuários, né? Isso aí é extremamente importante. Muitas vezes a doença é só o desfecho de uma série de contratempos que estavam atrapalhando a vida daquela pessoa. Então, quando eu levo em consideração o geral, quando eu trato o geral, pode apostar, a resposta ela vai vir com sucesso. E as práticas mais comuns? A gente tem N práticas. Hoje, eu vou mostrar para vocês aquelas primeiras que foram institucionalizadas em 2006, tá? Não necessariamente essas que a gente vai trabalhar nos nossos próximos encontros. Mas como eu não posso simplesmente chegar, né, nas práticas que a gente usa em obstetrícia, sem conhecer aquelas primeiras que foram utilizadas, né, eu trouxe de uma forma geral, só para a gente entender quais foram aquelas primeiras práticas que foram institucionalizadas em 2006. Medicina tradicional chinesa. Essa aí é uma prática secular, e ela, milenar, na verdade, né, que ela é tradicional da China, como o próprio nome fala, e que a gente utiliza com muita frequência em obstetrícia, né? Em outros campos de saúde também, mas em obstetrícia a gente utiliza com muita frequência. Ela tem como fundamento a teoria do Yin Yang e dos 5 elementos. Essa teoria do Yin Yang, ele divide o mundo e o nosso corpo em duas forças, o positivo e o negativo. Esse positivo e negativo, eles não competem entre eles se complementam de forma a promover um equilíbrio. Quando eu tenho uma dessas partes, ou positivo ou negativo, que não está balanceada, como resultado desse desequilíbrio, eu tenho as doenças. A teoria dos 5 elementos, né, que é utilizada junto com a teoria do Yin Yang, ele considera 5 elementos naturais: madeira, fogo, terra, metal e água, onde cada elemento ele sofre influência sobre o outro, né? Ele promove influência sobre o outro, ao mesmo tempo que eles se alimentam e que se anulam, né? Mas, mais uma vez, eles não competem entre eles se complementam. Então, assim, a medicina tradicional chinesa, ele observa alguns elementos diagnósticos, né? Não é simplesmente assim, eu vou utilizar nela um Tai Chi Chuan, mas com base em quê? Então, eu tenho que chegar junto ao meu cliente, usuário, fazer uma boa anamnese, colher uma boa história. Existem outras formas também de avaliar o nosso cliente, palpando o pulso, fazendo a avaliação da língua, observando a face. Então, mediante os dados que eu vou conseguir, através do meu exame físico, da minha anamnese, é que vou propor a minha modalidade de tratamento. Existem algumas modalidades, eu trouxe algumas mais comuns. A acupuntura, que é a mais popular, né, utilizada com mais frequência, a gente tem resultados muito, muito claros, muito rápidos, muito eficazes da acupuntura. Talvez por isso ela seja uma das mais, se não a mais difundida, né, porque a gente tem resultado efetivo de uma forma muito rápida. As práticas corporais, exemplo de uma delas, Tai Chi Chuan. Práticas mentais, meditação, algumas orientações alimentares, a utilização de algumas plantas medicinais, né, a fitoterapia, entre outras modalidades. Eu puxei a acupuntura aí, porque a gente sempre pensa assim, medicina tradicional chinesa pensa em uma série de práticas complementares e a acupuntura depois. Como se fosse uma parte, não é, tá? A acupuntura, ela é um braço da medicina tradicional chinesa, embora seja utilizada com mais frequência. Ela é uma tecnologia que ela vê de forma integral o ser humano. Além de ver de uma forma integral, ele vê de uma forma dinâmica o processo saúde-doença, que pode ser utilizada só a acupuntura, né? Eu vou fazer um tratamento só com a acupuntura e pode ser utilizado de uma forma complementar. Eu vou e faço uma terapia alopática e faço acupuntura simultaneamente. Em que compreende a acupuntura? A utilização de agulhas, né? Essas agulhas, elas são filiformes e metálicas, e ela tem como objetivo ser inserida em locais
definidos, né, em locais anatômicos que são pré-definidos, com o objetivo de promover saúde, recuperar a doença, manutenção de saúde, prevenção de agravos, tratamento de algumas doenças. Então, qual é o objetivo dessas agulhas, dessas agulhadas, dessas perfurações? Acredita-se que ele faz uma liberação através do sistema nervoso central de neurotransmissores e de outras substâncias, como, por exemplo, as endorfinas, para promover analgesia, restauração de algumas funções orgânicas e modulação imunitária. Né? E a gente tem respostas muito, muito claras. A gente utiliza muita acupuntura durante o trabalho de parto, durante a gestação. Por exemplo, gestação, aquela dor lombar, que é muito comum nas mulheres, especialmente no terceiro trimestre, quando a gente tem o abdômen está bem maior, né? O abdômen já está grande, e eu forço muito a lombar. Então, a acupuntura tem uma excelente resposta para dor lombar. A acupuntura também é utilizada para indução de trabalho de parto. Hoje, especialmente na iniciativa privada, a gente tem muitas mulheres que procuram acupunturistas para induzir o parto. Ajuda também na lactação. Mulheres que estão com pouca produção de leite, a acupuntura também é utilizada com muita frequência em obstetrícia. A homeopatia. A homeopatia é um sistema médico que ele é complexo, que trabalha com a energia vital. Né? Um dos seus elementos principais é trabalhar a energia vital, né? O princípio vitalista. E ele trabalha com a lei dos semelhantes. O que é essa lei do semelhante? Que o semelhante ele é utilizado para o semelhante trata o semelhante. Por exemplo, de uma forma bem grosseira, eu levei uma picada de cobra. Aí, como seria a forma de tratar a picada de cobra? Inocular o veneno da cobra. E aí, isso faz com que o corpo ele reaja de forma a resolver aquelas manifestações clínicas que o indivíduo está apresentando. Então, essa seria a teoria dos semelhantes. Né? Eu vou utilizar medicamentos que trazem respostas semelhantes às manifestações clínicas que o paciente, cliente, usuário, está apresentando. Além dessa lei dos semelhantes, a homeopatia ela também trabalha com uma hiperdiluição. Né? Além de uma megadiluição, ele trabalha também com uma superagitação para ter a energia da força daquele medicamento que foi superagitado. Né? Então, lembra, tem dois princípios principais aí, né? O semelhante que trata o semelhante e a superdiluição. Óbvio, né, gente? Já imaginou, eu vou tratar um veneno de cobra com a cobra, um picado de cobra com o veneno da cobra. Se não fosse hipermax mega diluído, eu ia ter um problema. Então, tem que ser hipermax mega diluído e agitado, porque aquela agitação é que vai, aquela força que surgiu daquela energia também vai ajudar na terapêutica. Outro detalhe importante é que os medicamentos da homeopatia, eles são trabalhados em indivíduos sadios, né, para a gente ter uma resposta fiel do seu uso, né, uma segurança quanto ao seu uso. E o que faria essa homeopatia? Ela recoloca o sujeito no centro do paradigma de atenção. Compreende aquele indivíduo de forma física, psicológica, social e cultural. Né? O que eu já falei hoje já trocentas vezes. Ele coloca o indivíduo e tudo que está ao seu redor. Eu não vejo apenas a doença, né? Eu vejo a doença e todo o seu processo. Né? Eu vejo o indivíduo, eu vejo a sua mente, o seu espírito, eu vejo a sua coletividade. Na homeopatia, o adoecimento é a ruptura da harmonia entre essas dimensões. Ou seja, eu só vou adoecer porque eu entrei numa desarmonia entre mente, corpo e sociedade. Se tudo estiver na harmonia, eu vou estar saudável. O uso das plantas medicinais, né, que é a fitoterapia. É uma terapêutica milenar, eu acho que é uma das mais conhecidas, né, que é feita de uma forma popular, de forma ampla,
né? Porque a gente tem a história da nossa avó, da nossa tia, da comadre, que utiliza as plantas medicinais, a fitoterapia, como tratamento coadjuvante aos tratamentos. É como a gente vê, tem uma gripezinha, dá um chazinho. Às vezes o chazinho só colocou o organismo numa função melhor para que a natureza ajudasse, né? Mas isso é extremamente importante, porque teve uma ativação imunológica. Então, é uma terapêutica onde vai ser utilizado plantas medicinais em diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, né? Eu não vou pegar a planta e vou isolar a substância ativa. Eu vou utilizar a planta por completo, né? Ainda que de origem vegetal. Deixa eu explicar de uma forma mais clara. Eu peguei uma planta medicinal X, e eu não isolei o princípio ativo dele para ser utilizado. Eu utilizei a planta X. E eu utilizei a planta X porque eu sei que ela tem uma função que aquele princípio ativo, o X, proporciona, tá? Mas eu não isolo, eu uso a planta como um todo. Termalismo social e crenoterapia também é uma prática muito antiga, embora a gente hoje não veja com tanta frequência, né? Mais por uma questão da natureza mesmo. E porque algumas décadas atrás se utilizava com muita frequência e estava-se com medo disso aí ter uma influência sobre a natureza, né? De começar a ter desgaste natural. Mas ainda é utilizado com muita frequência. Né? O termalismo, ele compreende diferentes formas de utilização da água mineral e sua aplicação dentro dos tratamentos de saúde. Aqueles balneários com águas termais que têm efeitos sobre o organismo da pessoa, ele é utilizado muito em pacientes com dor crônica, com doenças reumáticas, ele é utilizado para esses pacientes crônicos. Em saúde, em obstetrícia, ele é utilizado também? Sim, ele é utilizado. Não é utilizado com tanta frequência por causa da limitação da geografia. Né? O Brasil é um dos campeões do mundo no uso do termalismo social e crenoterapia. Por quê? Porque, mais uma vez, a nossa geografia ele oferece essas condições aqui no Brasil. Né? A gente tem balneários de águas minerais, que oferecem as suas qualidades terapêuticas para os nossos usuários. Né? O termalismo social e a crenoterapia são praticamente a mesma coisa, por isso que são utilizados como sinônimos, porque a crenoterapia ela é a indicação e o uso de água mineral com finalidade terapêutica, né? Atuando de forma complementar. O termalismo e a crenoterapia, eles podem ser utilizados através de vapores, gases, lamas. É mais ou menos assim. O termalismo utiliza os balneários para ficar lá dentro, né, do balneário, e a crenoterapia utiliza de outras formas, através de vapores, gases, lamas, embora habitualmente a gente utilize os dois termos para falar da mesma coisa, terapia com água mineral. Muito utilizado para dores crônicas, para tratamentos reumáticos, e a gente, para tratamento de edema, e a gente tem uma boa resposta da clientela. Medicina antroposófica. A medicina antroposófica, ela é bem semelhante à homeopatia, porque ela também trabalha com a integralidade do cuidado e também trabalha com a força vital, né, com a energia vital do indivíduo. Na medicina antroposófica, o indivíduo ele é visto como corpo, como mente e como espírito. E eu preciso que esses três elementos eles caminhem de uma forma organizada. A partir do momento que um desses três elementos ele não está bem organizado, aí eu tenho os desconfortos, as doenças. Então, a medicina antroposófica ela visa trabalhar de uma forma integral para que eu tenha um equilíbrio entre esses três elementos, corpo, mente e espírito.
A diferença da medicina antroposófica para a homeopatia é que na medicina antroposófica eu tenho a manifestação da expansão ou do enfraquecimento do processo fisiológico, né? Lá na homeopatia, não. Na homeopatia eu tenho a instabilidade dos elementos que compõem o ser humano. Aqui na medicina antroposófica eu tenho a expansão ou enfraquecimento de um processo fisiológico. Quais são os recursos terapêuticos que podem ser utilizados, né? Banhos, compressas, massagens, movimentos rítmicos, tipo dança, tipo tai chi, arte-terapia também pode ser utilizada, medicamentos naturais, né? Especialmente os fitoterápicos. E aí, os medicamentos aqui na medicina antroposófica, eles podem agir basicamente de 3 modos. Primeiro, agindo de forma contrária à doença, com uma ação alopática. Eles podem agir de uma forma semelhante à doença, com uma ação semelhante à homeopatia. E ele pode simplesmente ser um princípio orientador do órgão de um sistema doente. Tá? Então, a medicina antroposófica, ela vê 3. Lembra da homeopatia? Semelhante trata semelhante, ponto. Aqui na antroposófica, eu posso ter o semelhante que trata o semelhante, eu posso tratar de forma contrária à doença e eu posso simplesmente orientar aquele órgão para a melhora. A gente também utiliza com muita frequência na gestação, durante o trabalho e parto, a medicina antroposófica. E quais são as PICs que são oferecidas pelo SUS? Né? Em 2006, a gente tinha essas que a gente conversou agora. A acupuntura, homeopatia, fitoterapia, a antroposofia, o termalismo. 2017 foi acrescentado mais 14, né? Arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ali eu estava com fome, engoli o P, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Lembrando mais uma vez, essas foram as terapias que foram institucionalizadas no SUS, existem outras. E em 2018, a gente teve também a inserção de outras, que foram apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de floral. Então, hoje, a gente tem institucionalizado no SUS 29 práticas integrativas e complementares e que tem melhorado muito a resolutividade do sistema de saúde. Trabalho feito na atenção básica mostrou que 70% dos usuários da atenção básica, eles utilizam algum tipo de PIC junto à terapêutica que é oferecida de forma biomédica e o resultado é excelente. Então, isso daí é muito importante para deixar cada vez mais claro a importância da gente utilizar essas PICs de uma forma de ver o nosso cliente como um todo, né? De forma integral, holística, e como consequência a gente está humanizando a nossa assistência, porque a gente vai estar ao lado, a gente vai estar ensinando, a gente vai estar acompanhando aquele nosso usuário. E eu trouxe algumas situações que são comuns na gestação e que solicitam manejo com as PICs. Gente, se eu for pegar todos os desconfortos e situações durante o ciclo gravídico puerperal que exigem, né, assim, que solicitam a utilização de PICs, a gente vai passar aqui muitos meses trabalhando, porque existem muitos desconfortos, existem muitas PICs que podem ser utilizadas. Mais uma vez, o objetivo é mais a gente saber como a gente pode trabalhar com tecnologias leves, se interessar, buscar se aprofundar em alguma ou em algumas práticas integrativas e complementares para trazer para o nosso dia a dia. Tá? Então, eu trouxe aquelas que são mais comuns para que a gente possa trabalhar nos nossos próximos encontros. Tá? Então, eu coloquei algumas situações. Indução do parto é utilizado com muita frequência. Paracefaleia, dor lombar, ansiedade, flatulência, obstipação intestinal, insônia, dormências,
edema, especialmente nos membros inferiores, náuseas e vômitos, choro fácil, mudança de humor, medo, ansiedade, dificuldades para amamentar, fissura, engurgitamento patológico, demora para a pojadura, trabalho de parto prematuro, fadiga, pele oleosa e acne, cãibra, tontura, pirose, hemorroida, perversão do apetite. Então, assim, essas são as situações que a gente utiliza com mais frequência as PICs, mas existem uma série de outras, tá? E, mediante essas situações, quais são as práticas que podem ser utilizadas em obstetrícia? Gente, praticamente todas, tá? Mas eu listei algumas que a gente utiliza com mais frequência. Floral, hipnoterapia, geoterapia, aromaterapia, a gente utiliza com tanta frequência durante o trabalho de parto e no pós-parto também. Constelação familiar, osteopatia, utilizado com muita frequência para dor lombar, dança circular, reflexoterapia, biodança, arte-terapia, meditação, terapia comunitária, naturopatia, massagem, hidroterapia, quiropraxia, bioenergética, ozonioterapia, musicoterapia, reiki, yoga, meditação, ayurveda, cromoterapia, laser, escalda-pés, imposição e muitos outros, tá? E eu vou tentar passar para vocês quais são as práticas que a gente utiliza, qual o objetivo de cada prática, como que deve ser utilizada para os principais situações comuns na gestação, que eu falei para vocês há pouco tempo. Aqui foram algumas referências que eu utilizei hoje, né, para a gente conversar um pouquinho nesse momento. E muito obrigada. Por hoje é só. No próximo encontro, conversaremos um pouco sobre os principais desconfortos da gestação e quais são as práticas que a gente pode utilizar para melhorar essas situações. Muito obrigada. Até o próximo encontro.